Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar o Dia do Maçom Brasileiro. Convido para compor a mesa o general de Exército Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Cumprimentar aqui. Já se encontra na mesa o nosso querido deputado federal, general Girão, que também autor do requerimento desta sessão solene. Convido também para compor a mesa Múcio Bonifácio Guimarães, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil. Está vindo por aqui. Múcio, pra cá, É para cá, lá para a esquerda, moço. Se bem que... Convido também para compor a mesa Cassiano Teixeira de Moraes, secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Convido também Ademir Lúcio Amorim, presidente da Confederação Maçônica do Brasil. Convido também Reginaldo Guzmão de Albuquerque, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal. Convido também Armando Assunção, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal. Convido todos para, em posição de respeito, ouvimos o hino nacional que será executado pela Banda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Quero registrar aqui a presença do meu querido colega parlamentar, o nosso senador Major Olímpio. Convido agora todos para assistirmos a um vídeo comemorativo Dia do Maçom Brasileiro. Liberdade, igualdade, fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de 2 séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que restringem a liberdade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. A maçonaria é uma instituição essencial, iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria, pugna pelo aperfeiçoamento moral e intelectual e social da humanidade por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. As primeiras lojas maçônicas do Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ainda no período colonial. Em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano, ou Brasílico. O compromisso dos maçons era claro: conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento da independência do Brasil estavam líderes políticos, ministros do rei e o próprio príncipe regente, tais como Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo. Os maçons brasileiros trabalharam exaustivamente pela abolição da escravidão e proclamação da República, sendo o maçom Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente da República e o 13º grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Além do Marechal Deodoro da Fonseca, durante os 40 anos de República, tivemos como presidentes os maçons Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Washington Luiz, Venceslau Braz, Café Filho, Nereu Ramos, Jânio Quadros e os mais recentes, o vice-presidente general Hamilton Mourão. A maçonaria do Brasil, na atualidade, se diversificou e cresceu, e através das potências Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e Orientes Independentes, Comab, Confederação Maçônica do Brasil, totalizando mais de 300 mil maçons e mais de 1 milhão de maçons, familiares e amigos em entidades paramaçônicas, vêm trabalhando constantemente na ajuda humanitária, através de ações de benemerência, a administração de entidades privadas gratuitas, como asilos, creches, escolas e entidades de serviços para pessoas especiais, e bem como serviços sociais e ações como médicos e outras atividades, além do forte trabalho comunitário nas áreas de segurança, educação e saúde, fazendo parte indivisível da sociedade organizada e formando líderes em um Brasil promissor. Assim como no passado, tivemos centenas de maçons, ilustres como o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Hoje, temos milhares de maçons trabalhando pela família e, principalmente, pela dignidade e igualdade do povo e soberania da pátria. Essa é a Maçonaria Brasileira, Secretaria-Geral de Comunicação do GOB. Quero cumprimentar aqui meu querido irmão, deputado federal, general Girão, autor também do requerimento dessa sessão solene. Cumprimentar também nosso irmão general de Exército, Hamilton Mourão, vice-presidente da República, o nosso grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, Múcio Bonifácio Guimarães, nosso secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, meu irmão Cassiano Teixeira de Moraes, presidente da Confederação Maçônica do Brasil, nosso irmão Ademir Lúcio Amorim, nosso grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal,
meu irmão Reginaldo Guzmão de Albuquerque, o nosso grão-mestre da grande loja maçônica do Distrito Federal, meu querido irmão Armando Assunção, cumprimentar todos os nossos irmãos, cunhadas, sobrinhos, nossos convidados, meus irmãos, senhoras e senhores. Certa vez havia um jovem rapaz que queria casar-se com a filha de um fazendeiro. Ele foi ao encontro do pai da menina para pedir-lhe autorização. Depois de ouvir o pedido do rapaz, o fazendeiro fez-lhe uma proposta. Disse ao jovem: vou soltar em sequência 3 touros. Se você conseguir apanhar pelo rabo qualquer um dos 3 animais, você poderá casar com a minha filha. O jovem rapaz aceitou o desafio, posicionou-se em seguida para guardar o primeiro touro. Quando o fazendeiro abriu a porteira, o rapaz se deparou com um touro imenso, de aspecto agressivo, que mugia aos berros. O jovem deixou o touro passar, nem ao menos cogitou de tentar agarrá-lo. Ponderou que o próximo animal seria provavelmente menos amedrontador do que esse primeiro que passara. O fazendeiro abriu a porteira mais uma vez. Incrédulo, o jovem rapaz encarou o maior touro que já havia visto em toda a sua vida. Um animal assustador, realmente monstruoso, que disparou em sua direção ferozmente. Atordoado, o jovem saiu da frente da fera, deixando mais uma vez o touro passar. Considerou que agora as probabilidades certamente estariam a seu favor. O próximo touro, o terceiro, haveria de ser com certeza menos bravo do que os 2 anteriores. E pela terceira e última vez, o fazendeiro abriu a porteira. O jovem rapaz sorriu. Um touro pequeno, magricelo e mansinho veio à sua direção. Imaginava o rapaz, a chance que ele estava esperando. O jovem então preparou-se concentrado para agarrar o animal. Quando o touro passou, o rapaz pulou sobre ele e cerrou o punho com toda a sua força. Mas o touro não tinha rabo. Senhoras e senhores, todos ouvimos alguma vez a máxima de que a ocasião faz o homem. De acordo com essa linha de pensamento, as oportunidades passariam na nossa frente como cavalos encilhados, prontos para serem montados. Ou como na história do jovem rapaz que queria casar com a filha do fazendeiro. As oportunidades fáceis se nos apresentariam sob a forma de um pequeno touro, uma presa indefesa, um negócio da China, uma chance imperdível. Bastaria estarmos no lugar certo, na hora certa, que seríamos contemplados na loteria da vida. Bastaria contarmos com a sorte. Dentro desse esquema profano de ideias, caberia aos homens apenas aguardar passivamente o surgimento de circunstâncias externas que lhes fossem favoráveis. Circunstâncias benévolas, geradas fora do nosso aspecto de deveres de responsabilidade, de uma conjuntura, enfim. Senador Major Olímpio, uma confluência de fatos que facilitaria, como que é por mágica, o atendimento de nossos objetivos. Facilitaria nossa evolução, facilitaria o nosso desenvolvimento. Os homens poderiam, assim, postergar, sempre que conveniente, o seu encontro com o destino. Poderíamos fugir aos nossos problemas, poderíamos esperar, poderíamos permanecer inertes, pois sempre haveria ali na frente um atalho. Sempre despontaria um pouco depois uma oportunidade mais fácil, uma oportunidade menos custosa. Não seria necessário jamais enfrentar aqui e agora os grandes desafios lançados pela vida. Bastaria aguardar pelo touro mirrado, pelo touro fácil de dominar. Bastaria esperar por uma alternativa menos trabalhosa, que ela certamente viria. Mas como disse o filósofo espanhol José Ortega Gasset, abro aspas, a vida nos é disparada a queima-roupa. A vida é sempre urgente e não podemos adiá-la até que estejamos completamente preparados. Fecho aspas. E não podemos adiá-la, eu acrescentaria, até que as circunstâncias nos sejam favoráveis.
é precisamente porque nunca estaremos completamente preparados. E é precisamente porque as circunstâncias nem sempre nos serão favoráveis, que devemos mantermos em permanente preparação, em eterno aperfeiçoamento. A busca pela perfeição constitui, senhoras e senhores, um dos princípios essenciais da maçonaria. Ao contrário do que afirma o dito popular, a ocasião não faz o homem, as circunstâncias não fazem o homem, é o homem que faz a si mesmo. É o homem que tem que assumir voluntária e deliberadamente a tarefa de evoluir, de aperfeiçoar-se moral, intelectual e espiritualmente. Iniciar-se nessa jornada de autoconhecimento e de formação de caráter é um ato de grande força, é um ato que requer, acima de tudo, coragem. Coragem, minhas senhoras e meus senhores, é uma palavra das virtudes cardeais. Virtude que, lamentavelmente, faltou ao jovem rapaz protagonista da história dos 3 touros, que enxergou apenas as dificuldades nas oportunidades que lhe foram oferecidas. Faltou-lhe coragem para perceber oportunidades nas dificuldades que lhe foram apresentadas. Meus caros irmãos, minhas senhoras e meus senhores, em todas as quadras cruciais da história de nosso país, os maçons brasileiros souberam perceber as oportunidades que se lhes apresentaram sob a forma de dificuldades. E nas guinadas decisivas de nossa formação nacional, não faltou jamais coragem aos maçons brasileiros. Não lhes faltou coragem à época da Conjuração Baiana, nos idos de 1798, quando os maçons brasileiros figuraram com a proeminência que lhe é peculiar, entre que lutaram pelo fim do domínio colonial português e pela abolição da escravatura. Não lhes faltou coragem em 1789, quando, representados pelos irmãos Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os maçons brasileiros levantaram-se uma vez mais contra a tirania lusitana. Não lhes faltou coragem, general Girão, quando os maçons brasileiros se reuniram no dia 20 de agosto de 1822 para inscrever a ata e sacramentar suas consciências o compromisso irrevogável com a proclamação da independência do Brasil. Quase 200 anos transcorreram desde que se realizou aquela histórica sessão conjunta das lojas Comércio e Artes e União e Tranquilidade, no Rio de Janeiro, sob a presidência de Joaquim Gonçalves Ledo. Nesses 2 séculos, os maçons continuaram sem arrefecer a lapidar a pedra bruta que é a nação brasileira. Esculpiram-lhe, em 1889, a forma republicana. Defenderam bravamente no levante constitucionalista de 1932, dos arroubos ditatoriais e do ímpeto golpista de Getúlio Vargas. Preservaram-na em 1964, integrando as manifestações populares que antecederam a intervenção militar, nos efeitos mais graves da desordem e dos caos socioeconômicos que se haviam instalado no país. Mais recentemente, já no século XXI, quando a corrupção e o desgoverno ameaçaram fazer ruir a ordem nacional, os maçons não se apequenaram, estiveram e estão à frente para ajudar o Brasil a voltar a se desenvolver. Minhas senhoras e meus senhores, retomar a grande obra da construção nacional não será, daqui para frente, tarefa fácil, mas finalmente é possível vislumbrar a luz no horizonte, cumprindo com seus deveres de obediência à lei, do amor à família e de fidelidade e devotamento à pátria, e combatendo implacavelmente a ignorância, a superstição e a tirania. É certo que os maçons brasileiros, emanados nos fins supremos da liberdade, da igualdade e da fraternidade, estarão na linha de frente dos trabalhos de construção do Brasil que todos queremos. Um Brasil mais desenvolvido,
mais igual e mais justo. Antes de encerrar a minha fala, eu não posso deixar de reconhecer o esforço empreendido pelo Grande Oriente do Brasil para trazer essa tradicional homenagem para o âmbito do Congresso Nacional. Estendo esse reconhecimento especial, irmãos do Grande Oriente do Distrito Federal, que participaram ativamente do planejamento e da organização deste evento. Aliás, lembro que no ano da fundação do GODEF, em 1971, uma escola de samba no Carnaval de São Paulo, se não me engano, desfilou com um samba enredo intitulado Independência ou Morte, cujos versos tomo agora a liberdade de repetir. Abro aspas. Valeu o sacrifício dos Andradas e as preces da princesa Leopoldina. A morte de Tiradentes não foi em vão. São hoje símbolos vivos da nossa nação. A maçonaria muito contribuiu na surdina. Lutou e conseguiu. De príncipe regente se fez imperador num gesto de coragem e de amor. Independência ou morte, Dom Pedro bradou e o sonho dos brasileiros se concretizou. Ó meu Brasil, segue avante. Olha o futuro lhe espera. Ninguém segura esse gigante. Raiou o sol da primavera. Fecho aspas. Saúdo a todos os irmãos do passado que lutaram e todos os irmãos que hoje seguem lutando com coragem e perseverança pelo bem da nossa pátria amada. É assim que caminha a maçonaria, leal aos seus princípios fundamentais de liberdade, igualdade e fraternidade. Antes de encerrar, gostaria de informar que acabei de protocolar um projeto de lei para inscrever o nome de Joaquim Gonçalves Ledo no livro dos heróis e heroínas da pátria. A memória desse grande brasileiro, patriota, fervoroso, jornalista e deputado que se destacou por sua luta pela independência do Brasil. Salve o 20 de agosto, salve o Brasil, salve o Dia do Maçom Brasileiro. Muito obrigado e parabéns. Uma aula aí. Convido também para fazer uso da palavra o nosso querido irmão e também autor do requerimento, deputado federal, general Girão. Meus irmãos, boa tarde. Cumprimento a todos, cunhadas, sobrinhos, filhas de Jó, Demolês. Dizem que a formalidade faz parte da nossa vida também como maçom, né? Toda vez que estamos em loja, temos um simbolismo e temos a formalidade do rito. Mas eu gostaria de pedir ao meu irmão, ao meu amigo, General Mourão, autoridade máxima presente aqui hoje, que nós fugíssemos um pouco da formalidade e que considerássemos que todos que estão na mesa já foram citados, para que eu possa citar alguns que não estão na mesa, como, por exemplo, o senador Olímpio, que reconheci hoje como irmão. Estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Deputado federal Santini, Ronaldo Santini, aqui do Rio Grande do Sul, colega de bancada lá, que nós... É impressionante como é que a gente se surpreende. A maçonaria é muito bonita por causa disso, né? Muito bonita. E olha que eu sou um maçom muito novo, hein? Iniciei em 91 e meu padrinho está aqui. Cadê? O coronel Raul Sturari, meu chefe de gabinete, cadê ele? Está escondido ali atrás, olha só. É tão discreto ele que... Ele é o grande responsável por ter me iniciado na maçonaria. No Oriente do Rio de Janeiro, na loja Duque de Caxias, que outros irmãos que estão aqui presentes também participaram lá. General Santa Rosa, cadê o senhor, general? General Penha Alves também. São irmãos
que são irmãos que muito nos orgulham. E eu tenho aqui um irmão que fui reconhecer também depois de muito tempo, Marcelino Pereira, tenente R2 do Exército Brasileiro, que me recebeu como aspirante lá no 16. Muito voador claro, eu era muito voador, dava um trabalho danado, mas Aldarque, ele me conseguiu fazer com que eu entrasse nos eixos. Gostaria de saudar o senhor também, general Aldarque, muito importante na minha vida, num momento bastante sensível. Muito obrigado a cada um de vocês que fizeram parte e que continuam fazendo parte da nossa vida. Minha família está aqui também, eu estou com um filho aqui, assim. Tá certo? Meu filho mais novo está aqui. E Paulo Eduardo, cadê você, cara? Está ali ele. Meu irmão Múcio, a gente começou a discutir isso aqui, eu e o senador Santini, começamos a discutir isso aqui com o coronel Sturari, com o seu chefe de gabinete também, que é nosso irmão, e começamos a discutir e dissemos, por que não fazer uma sessão conjunta? Acho que a sessão conjunta dá mais uma ideia exatamente das correntes, a cadeia de união. É isso que a gente quer da maçonaria, tá certo? Então, me permita, eu vou começar a fazer uma leitura aqui de alguma coisa do texto. A maçonaria considera e declara que os homens são livres, iguais em direitos, e que a tolerância constitui o princípio cardeal nas relações humanas, para que sejam respeitadas as convicções e a dignidade de cada um. Seus integrantes, nós defendemos a plena liberdade de expressão do pensamento como direito fundamental do ser humano. Observada a correlata responsabilidade, o que está faltando muito no dia a dia aí, hein? Responsabilidade ao fazer opiniões, a exprimir opiniões e tudo mais. E reconhecem o trabalho como dever social e direito inalienável. Também condenam a exploração do homem, os privilégios e as regalias, enaltecendo, porém, o mérito da inteligência e da virtude. Os maçons consideram ainda que o sectarismo político, religioso e racial são incompatíveis com a universalidade do espírito maçônico. E combatemos constantemente a tirania, a ignorância e a superstição. A maçonaria é uma instituição universal e as suas oficinas, chamadas lojas, são encontradas nos 5 continentes. E só quem viajou e quem já passeou aí fora sabe disso daí. Meu grão-mestre José Eldson, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Eu sei que vários estados estão aqui representados, mas eu queria, nesse momento, fazer uma saudação especial ao Rio Grande do Norte, que é o Oriente, no qual eu estou inserido, na loja Tikfá, que tem um carinho muito especial do anterior grão-mestre, nosso irmão Braga. Muito obrigado, irmão Braga. No Brasil, foi estabelecido o Dia do Maçom como 20 de agosto, para ser comemorado, tendo como referência os momentos de efervescência política que reinavam no país, nas semanas que antecederam ao Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Trata-se de uma homenagem aos maçons, daquela época, já citados aqui, Dom Pedro I, Zé Bonifácio, Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira, que naquela quadra da história, assim como nós estamos fazendo história hoje, lutaram por um Brasil digno, soberano, vou repetir, hein? Um Brasil soberano. As ameaças não param, né? As ameaças não param, basta observar a mídia, o que está falando no dia a dia. Para que a nação brasileira, naquela época, se tornasse livre, independente e senhora do seu próprio destino. Esta responsabilidade, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, essa responsabilidade hoje está conosco. O Brasil tem que continuar soberano, sim. E tem um malhete muito forte na mão aí do nosso irmão General Mourão. Ele é forte. Ele é forte. Além de torcedor do melhor time do Brasil, né? Além de torcedor do Flamengo, desculpem aí aqueles que pensam diferente. Mas, meus irmãos, aquilo que foi vivenciado naquela época, aquilo já passou. Nós temos que respeitar e valorizar as origens nossas, mas não podemos ficar presos somente no passado. O presente está aqui na nossa frente, assim como aqueles 3 touros que o nosso irmão senador Isalci fez a referência. O presente está agora na nossa frente. O presente está agora na nossa frente e as soluções para os problemas que aparecem hoje, elas exigem
a participação de cada um de nós, das lojas, né, das cunhadas, dos sobrinhos, exige e muito isso daí. Desde então, nesses últimos 2 séculos, inúmeros maçons participaram decisivamente dos principais momentos que marcaram a nossa história, sempre defendendo nossos mais caros valores e ideais. Dentre eles, podemos citar alguns: Diogo Feijó, Duque de Caxias, Marechal Manuel Luiz Osório, José do Patrocínio, Saldanha Marinho, Visconde do Rio Branco, Barão do Rio Branco, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, Joaquim Nambuco, Prudente Moraes, Arthur Bernardes, Nilo Peçanha, Euclides da Cunha, Marechal Campos Salles, Bento Gonçalves, de todo o Brasil, maçons de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, maçons de todo o Brasil. E tantos outros cujas histórias e memórias enobrecem nossa pátria. Nesse quadro, todavia, é forçoso reconhecer que vários políticos contemporâneos, iniciados na sublime ordem, infelizmente, como seres humanos, não foram infalíveis e cometeram erros, cometeram crimes, irregularidades, ferindo nossos princípios e valores e manchando nossas tradições maçônicas. Outros, lamentavelmente, valeram-se da condição de maçons para facilitar vitórias das mais diversas. E quando eram eleitos ou ocupavam posições de destaque, omitiam o fato de que pertencem a uma ordem, né? Uma ordem iniciática e discreta. Daí a importância, senador Exalci, de nós fazermos essa sessão solene, com a presença maciça. Eu estou muito orgulhoso e muito feliz de ver a presença maciça de todos os irmãos aqui. Muito obrigado. E mais ainda, de reconhecer que foi a liderança, o exercício da liderança das potências maçônicas que fez com que nós tivéssemos essa situação aqui hoje. Nós temos, meu irmão Sturari trouxe aqui, nós temos cerca de 40 grão-mestres estaduais presentes. Isso é marca histórica para a nossa ordem. Por favor, ao retornarem para os seus orientes, classifiquem isso daí. Isso demonstra vontade de participarmos de um momento, repito, um momento sensível da história do Brasil. Nós estamos reconstruindo um país que teve que passar por uma faxina geral e que não está completa ainda. Daí a importância dessa sessão solene e agradecemos a cada um daqueles que puderam participar da sessão. Preciso ainda de trabalhar incessantemente pela reunião e pela mais fraterna articulação das vertentes regulares da maçonaria brasileira, de modo que a paz, a harmonia e a concórdia sejam a tríplice argamassa com que se liguem as nossas obras. Assim, desejamos todos nós, que nos consideramos cidadãos livres e de bons costumes. Gostaria, nesse momento, de fazer uma referência especial a um pronunciamento que fiz recentemente no Grande Oriente do Distrito Federal, que ainda era presidido pelo irmão Lucas. Não sei se ele está presente, mas que ele tinha algum problema, né, Sturari? Isso. O irmão Lucas não pôde vir, ele tinha falado conosco que estava com dificuldade de estar presente aqui. Mas, naquele momento, nós fizemos um comentário e fizemos uma discussão e levantamos ideias a respeito de uma crise que o nosso país vive. E o senador Major Olímpio testemunha muito disso e tem usado muito a tribuna aqui do Senado para isso. Nós vivemos uma crise de violência nunca vista no Brasil. Ela permanece ainda entre nós. A maçonaria, no começo desse século, abraçou uma bandeira significativa que, infelizmente, foi derrotada. Mas não é uma derrota numa batalha que nos inibe de participarmos de outras batalhas para que a guerra final de faxina, de limpeza desse país, de engrandecimento do nosso Brasil, venha a acontecer. Naquela oportunidade, perdemos a batalha em prol da soberania brasileira na Amazônia, especialmente em função das demarcações de terras indígenas. Alguns dos irmãos aqui, irmão Souza está aqui presente, também aqui do Oriente do Distrito Federal, me viram fazer, e vários outros irmãos, fizemos palestras para mostrar à sociedade brasileira a importância da manutenção da soberania em todo o território nacional, especialmente na faixa de fronteira, naqueles 150 quilômetros da linha de fronteira para o interior. E agora, eu acredito que nós temos uma outra batalha, senador Major Olímpio, Santini, deputado Santini. Nós temos que levantar essa bandeira. Nós precisamos, como maçonaria, como lojas, como irmãos, como potências, buscar a identificação e o combate das raízes da violência que o Brasil atravessa hoje.
Nós precisamos abraçar essa bandeira, sim. E eu concito as potências maçônicas, concito as lojas e os irmãos, para que nós possamos discutir isso em loja, discutir com as cunhadas, com os sobrinhos, com aquela comunidade que nós pertencemos e nos enquadramos, para que essa violência seja identificada e possa ser tratada. Não será somente com leis, não será somente com borrachadas e spray de pimenta ou armamento letal que nós iremos compensar isso daí e superar. Nós temos que trabalhar muito mais a fundo para identificarmos essas raízes da violência. E termino as minhas palavras dizendo o seguinte, parafraseando o Barão do Rio Branco, e o lema da maçonaria lá de Roraima, que ajudei a construir o Grande Oriente do Brasil em Roraima, na época nós encontramos o lema em cima de uma frase de Barão do Rio Branco. Nós maçons não usamos armas, as nossas armas são as nossas consciências, as nossas capacidades de raciocinar e de agir, e nós somos de ação. Agora, nós somos pacíficos, mas somos fortes. Então, essa é a frase que eu termino as minhas palavras. Agradeço a cada um dos senhores e senhoras aqui presentes e concito-os mais uma vez. Vamos enfrentar, sim, a raiz da violência. Muito obrigado. Registrar a presença aqui do nosso querido também senador Nelsinho Trade. E vou passar a palavra ao nosso senador Major Olímpio, nosso irmão também. Mas quero antes, Major Olímpio, registrar aqui a presença do grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, da Bahia, senhor Cassiano Lopes Moreno, grão-mestre do Grande Oriente, senhor Gilberto Lima da Silva, também da Bahia, grão-mestre do Grande Oriente do Piauí, senhor Antônio Tenório dos Reis, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil do Pará, senhor Luiz, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina, senhor Adalberto, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil do Rio Grande do Sul, senhor Paulo Eugênio Chaves, grande mestre do Grande Oriente do Brasil do Rio de Janeiro, senhor Aildo Virgínio Carolino, grão-mestre geral adjunto do Grande Oriente do Brasil, senhor Adelmir Cândido da Silva, grão-mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem de Molay, senhor Guilherme Santos, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de Goiás, senhor Lorival Arantes dos Santos, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de Tocantins, senhor Paulo Eduardo Tavares, grão-mestre da Grande Loja de Minas Gerais, senhor Edilson de Oliveira, grão-mestre da Grande Loja do Rio de Janeiro, Nelson Lopes Ribeiro, grão-mestre da Grande Loja de São Paulo, senhor Ronaldo Fernandes, grão-mestre da Grande Loja de Tocantins, senhor Alexandre Modesto, Grande Loja Maçônica do Pará, senhor André de Aragão e Goldim, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil de Goiás, senhor Francisco Leite, grão-mestre adjunto da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, senhor Celso José Soares, grão-mestre do Grande Loja Maçônica de Rondônia, senhor Paulo Beneveluti Tupã, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil do Rio Grande do Norte, senhor José Edson Carvalho de Aquino, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil do Espírito Santo, senhor José Paulo Tonoli, o ex-grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, senhor Mauro Sérgio Nunes da Costa, representando aqui o grão-mestre do Grande Oriente Estadual da Bahia, senhor José Robson Gouveia Freire, o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, senhor Adalberto, maestro da Banda de Música de Corpo Bombeiro Militar do DF, já agradecendo, o senhor Capitão J. Alves, registro também a presença do deputado Alcides Rodrigues, do Patriota de Goiás, e o nosso querido deputado Santino, que está aqui também. Passa a palavra ao nosso querido e grande senador por São Paulo, Major Olímpio. Muito boa tarde a todos. Presidente requerente dessa sessão, irmão e senador Isalci Lucas, também requerente, deputado federal, grande irmão general Girão, meu vice-presidente, para nosso orgulho e irmão, general Hamilton Mourão, autoridades maçônicas que compõem a mesa de honra, grãos-mestres de todo o país,
irmãos, ao povo brasileiro que nos acompanha nesse momento. Quero cumprimentar os dois requerentes dessa sessão, porque estão proporcionando um momento histórico para essa casa. Primeiro, uma sessão conjunta da Câmara e do Senado para homenagear o Dia do Maçom e a maçonaria brasileira, que o próprio vídeo já mostrou, que a maçonaria brasileira teve parte fundamental nos grandes momentos e nas grandes decisões da história do nosso país. E que por algumas circunstâncias ou destino, acabou-se em determinado momento se distanciando das grandes decisões, da participação na vida política. Quem não gosta da política é mandado por quem gosta. Por isso que em determinado momento, o Brasil sentiu e talvez sinta vergonha dos seus representantes na política. E no momento em que vejo essa casa lotada de maçons, me dá uma profunda alegria. Quem dera as casas legislativas tivessem a pureza comportamental, o espírito altruístico, o patriotismo, que nesse momento se reverte com a presença de irmãos de todo o Brasil. Eu jamais perderia a oportunidade de pedir a todas as autoridades maçônicas que pudesse conclamar a todos os irmãos maçons para se mobilizarem nos mais de 5.500 municípios brasileiros e levarem à comunidade, à sociedade, a mobilização mais do que necessária, do que em qualquer momento da nossa história. Difícil foi a independência, e lá estavam os maçons. Difícil foi a república, e lá estavam os maçons. Difícil foi a Lei Áurea, acabando com a escravidão, e lá estavam os maçons. E agora, o Brasil precisa de mais. E nesse momento da nossa mobilização, a cada momento que entro para qualquer ação, seja nesse plenário, seja nas comissões, e muitas vezes diz, como é encrenqueiro esse cara, ele não concorda com nada, ou ele briga com tudo. Eu me sinto como um irmão com a responsabilidade de ser um dos representantes, de dizer, é possível fazer sim a política profana com decência. É possível sim fazer com que a população brasileira tenha orgulho, resgate o orgulho, General Mourão, de dizer eu sou brasileiro, eu defendo a minha pátria, eu defendo a família brasileira, eu defendo princípios. Eu só posso ser agradecimento a toda a maçonaria brasileira, a maçonaria de todo o estado de São Paulo. Cumprimento aqui na figura meu sempre irmão de muitos anos, Gerson Madaleno, que lá atrás, quando num primeiro momento da minha vida disseram, já que você não sabe fazer nada, tenta ser candidato. E o Gerson era uma das pessoas que me ajudava a fazer faixa pintada
naquele momento. E acompanhando o desenvolvimento, essa força de união da maçonaria brasileira, independente da potência, juntos, pelos mesmos ideais, pelas mesmas virtudes, pelo nosso país. Encerro dizendo: vamos juntos, irmãos, vamos ajudar de fato a colocar nos trilhos o nosso país. Vamos com as nossas ações, com as nossas mobilizações, se necessário nas ruas, com a nossa força, dizer: basta a corrupção, basta da safadeza, basta! E que possamos, sim, uma família maçônica com 1 milhão de pessoas, possam irradiar esperança para o povo brasileiro. Que o grande arquiteto do universo possa abençoá-los e muito. E vamos sempre dizer: Brasil acima de tudo. E o grande arquiteto do universo acima de todos. Convido para fazer uso da palavra também o nosso deputado Santini, deputado federal. Em seguida, meu querido amigo e nosso senador, Nelsinho Traz. Boa tarde a todos, meus queridos irmãos, cunhadas, sobrinhos, demais autoridades já nominadas pelo protocolo, a quem saúdo com muito respeito, especialmente na pessoa do senador Exalci, do meu irmão, amigo, companheiro de batalha, de caminhada na Comissão de Segurança Pública da Câmara, o general Girão, que muito me honra poder tê-lo ao nosso lado, lutando no combate à criminalidade, lutando na produção de leis que tornem o nosso país mais justo e perfeito. E, quem sabe, possamos no futuro entregar à nação muito melhor do que aquela que recebemos. Quero saudar aqui, de forma também muito respeitosa, meu conterrâneo e hoje vice-presidente da República, o general Mourão. Dizer, general, que o Brasil todo tem muita esperança nesse governo. O Brasil todo depositou toda a sua energia e toda a sua força na sua pessoa e na pessoa do presidente Jair Bolsonaro. E eu tenho convicção de que nós não nos decepcionaremos, que nós teremos, sem dúvida nenhuma, muitas realizações para entregar após esse governo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é gratificante entrar aqui no plenário do Senado da República e ver as nossas potências irmanadas, ver nossos grão-mestres aqui, ver nossos irmãos Sturari, que me acolheu quando iniciei aqui na loja Miguel Arcanjo Tolosa, número 2131, aqui em Brasília, junto com os outros irmãos. Como é gratificante e como é esperançoso saber que a gente finalmente entendeu o quanto é forte a nossa instituição. Eu, quando fui iniciado, me foi perguntado se eu já estava pronto para deixar a vida terrena, o plano, e ascender ao Oriente Eterno se naquele momento tivesse que tomar essa decisão. E ali eu fiz uma profunda reflexão do que eu estava fazendo naquele mundo, o que eu estava fazendo neste mundo. E entendi que talvez tudo aquilo que eu tivesse vivido não teria sido de nada se eu não começasse a trabalhar em prol das pessoas, se eu não começasse a lutar por um mundo melhor. E daquele momento em diante eu decidi que renasceria para uma nova vida e que faria com muito orgulho e com muito vigor todos os ensinamentos que ali me fossem repassados.
E ao longo da minha marcha, ao longo da minha caminhada, eu aprendi que a gente tem que valorizar muito as nossas origens, o nosso passado, que a gente nunca deve esquecer de onde veio, mas acima de tudo, que não importa o tapete que a gente pisar, não importa o bottom que a gente ostentar ou o cargo que ocupar. Isso sempre vai acabar. E a gente vai ter que ir para a nossa terra voltar. E é importante que a gente volte de cabeça erguida. Que a gente volte dando orgulho para aqueles que nos colocaram onde nos colocaram. E é por isso que eu tenho muita esperança no meu Brasil. Porque eu sei que lá naquela vice-presidência tem um homem que combateu muitas vezes as suas vaidades, que lapidou uma pedra bruta e que não iniciou na maçonaria após chegar ao poder. Lá tem um maçom de verdade, assim como tem nesse plenário Major Olímpio, General Girão, Isalci e tantos outros colegas deputados que sabem o que é trilhar os caminhos do aprendizado, do companheirismo e do mestrado. Por isso eu saúdo e parabenizo o senador Isalci e General Girão. Esse momento tão importante para todos nós e que a gente possa dar muito orgulho ao nosso país com as atitudes que vamos ter aqui dentro desse Congresso. Viva a maçonaria do Brasil! Viva todos nós! Um abraço! Convido também para fazer uso da palavra o nosso grande senador, Nelsinho Trades. Excelentíssimo presidente dessa sessão e requerente dessa homenagem, e aproveito essa oportunidade para parabenizá-lo, nosso querido amigo, irmão, senador Isalci Lucas. Cumprimento aqui também o deputado federal General Girão, que junto com Vossa Excelência proporciona essa tarde memorável para nós, irmãos maçons, nosso vice-presidente da República, excelentíssimo senhor general Hamilton Mourão, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, Múcio Bonifácio Guimarães, senhor Cassiano Teixeira de Moraes, secretário-geral da Confederação Maçônica Simbólica do Brasil e grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, presidente da Confederação Maçônica do Brasil, senhor Ademir Lúcio Amorim, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, senhor Reginaldo Guzmão de Albuquerque, e o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, o senhor Armando Assunção. Eu não poderia deixar de comparecer a essa tarde, até porque aproveito essa associação solene destinada a comemorar o Dia do Maçom Brasileiro para destacar a importância e a contribuição da maçonaria na construção de uma sociedade justa e igualitária para todos nós. A comemoração marca o dia em que, no ano de 1822, vários grupos da maçonaria se reuniram no Rio de Janeiro para discutir e aprovar a independência do Brasil, que acabou se concretizando em setembro. É importante aqui, falando aqui para a TV Senado, desmistificar para a sociedade brasileira um pouco do que é a maçonaria. Maçonaria não é uma religião, e sim uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Nós, os seus membros, cultivamos a humanidade, os princípios da liberdade, da democracia, da igualdade e da fraternidade com aperfeiçoamento intelectual. Gostaria aqui de mandar, através dessa sessão, as minhas homenagens, e peço permissão para fazê-lo, às nossas potências muito bem constituídas no meu estado, no Mato Grosso do Sul.
e dizer que aproximadamente 6 milhões de integrantes são espalhados pelos 5 continentes do mundo. Destes, aproximadamente 211 mil maçons no Brasil, espalhados em 6 mil lojas. Digo a todos que não fui eu que entrei na maçonaria. A maçonaria que entrou dentro de mim e me fez aperfeiçoar o meu espírito, a minha alma e o meu caráter. Sou muito honrado de pertencer a esse seleto grupo que busca incansavelmente o aperfeiçoamento da nossa sociedade. Parabéns, senador Exalci, parabéns ao deputado General Girão, e estendo esses cumprimentos a todos os irmãos que aqui estão presentes e espalhados pelo nosso país. Muito obrigado. Quero ainda registrar a presença do grão-mestre honorário do Grande Oriente do Distrito Federal, Sr. Hélio Pereira Leite, o grão-mestre do Grande Oriente do Paraná, Rubens Martins Júnior, o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Pará, Sr. Edilson Araújo dos Santos, e também a presença do nosso irmão grão-mestre de honra do Grande Oriente do Distrito Federal e presidente também da Associação Nacional dos Maçons do Brasil, nosso irmão, senhor Jafé Torres. Convido agora, então, também para fazer o seu pronunciamento, o nosso excelentíssimo senhor general de Exército, irmão Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Mano, assim, aprovamos o negócio do dia do médico, você viu, né? Senador Exalci Lucas e deputado federal General Girão, irmãos, a quem eu cumprimento por essa iniciativa e nas pessoas de quem também cumprimento todas as autoridades maçônicas que compõem a mesa, assim como as demais autoridades maçônicas que se encontram neste plenário. Senhoras e senhores senadores e deputados, caros e caríssimos irmãos aqui presentes, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras com uma pequena estrofe da canção do Centro de Instrução de Guerra na Selva e que eu considero extremamente significativa para o momento que estamos vivendo. A Amazônia inconquistável, o nosso preito, nosso valor por sua eternidade. No dia do maçom, a maior homenagem que podemos prestar-lhe é resgatar a memória de sua luta pela liberdade, pelo conhecimento e pela fraternidade. A contribuição do maçom à vida pública, política e social vem de longa data e de distintas geografias. Desde a Idade Média, os pedreiros livres, detentores do saber artesanal, em uma era na qual a ciência ainda não tinha se sistematizado, foram os guardiões do conhecimento enfrentando perseguições, preconceitos e arbítrio. Pensando e debatendo entre as colunas e educando e esclarecendo além delas, muitas vezes, em momentos de grandes convulsões, o maçom contribuiu para a construção da moderna sociedade política, que assegura a liberdade, privilegia o diálogo e se conduz pelo direito. Assim foi no Brasil. Nossa independência começou a tomar forma pela iniciação de Dom Pedro, depois imperador e defensor perpétuo do Brasil. O convívio do jovem príncipe com personalidades como o cônego Januário da Cunha Barbosa,
Joaquim Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira, dentre outros maçons ilustres e iluminados, foi decisivo para a germinação das ideias que culminaram na emancipação política de nosso país. Sem esquecer, nesta semana em que homenageamos nosso maior soldado, o Duque de Caxias, maçom de grande envergadura, membro desta casa e servidor do Brasil em todas as situações. Foi assim que os maçons procederam ao longo de nossa história, defendendo o direito das gentes, preservando a soberania nacional e pacificando as contendas entre irmãos de todos os matizes. Que sejam nossas palavras de reconhecimento e agradecimento aos maçons, pelo que sempre foram, pelo que ajudaram a construir, pelo que seguem fazendo em prol do bem comum de nossa sociedade. Mas que sejam, acima de tudo, de apelo às virtudes teologais que sempre guiaram os maçons: a fé, a esperança e a caridade. Que elas nos guiem também em nossa caminhada por um Brasil mais forte, mais próspero e justo. Saúde, força e união. Convido também para fazer uso da palavra o grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, senhor Múcio Bonifácio Guimarães. Boa tarde a todos. Permita-me cumprimentar a todos que estão na mesa diretora, nas pessoas do senador Isalci Lucas e do deputado General Girão, autores da propositura desta brilhante sessão solene do Congresso Nacional. E permita-me aqui, quebrando o protocolo, fazer uma saudação a 3 valorosos dirigentes que ajudam a construir no Legislativo e no Executivo o Grande Oriente do Brasil. Eu me refiro ao nosso irmão Ademir Cândido, grão-mestre adjunto, ao irmão Carlos Teixeira Filho, também um político qualificado, ex-vice-prefeito, atual vereador e secretário do próspero município de Santos, em São Paulo, e também ao nosso irmão Ricardo Carvalho, ex-grão-mestre e ex-presidente da Assembleia. A construção maçônica tem muitas exigências, mas nós diríamos que a principal delas está muito solidificada no território da fraternidade e da participação ativa em favor da pátria. E é muito bom que aconteça aqui, no plenário do Senado Federal, esse evento conjunto das duas casas, com a figura de Rui Barbosa. Poucos brasileiros contemplaram tão bem a solidez e o amor à pátria como fez Rui Barbosa. E nesse conjunto de análise, nós gostaríamos de ressaltar que muitos foram os feitos da maçonaria pelo mundo e no Brasil. Nós nos orgulhamos muito disso. Mas, nesse momento, nós estamos fazendo o presente, porque sem a construção do presente bem feito,
nós não teremos o futuro e talvez a responsabilidade que nos pesa por ter participado de tantos acontecimentos históricos na vida do país. E é com esse olhar de presente que os avanços das potências regulares da maçonaria brasileira, da Comab, da CMSB e do GOB, estão num processo de permanente contato e união. O plenário lotado desta casa, que simboliza as duas do Congresso, está sendo possível porque nós estamos unidos em favor da maçonaria e em favor do Brasil. Deputado Girão e senador Exalci, e demais parlamentares maçons que aqui se encontram, podemos programar o próximo evento para um outro local com maior número de acomodação, porque os maçons do Brasil estão aptos a vir dizer no Congresso Nacional às autoridades constituídas que nós estaremos participando vibrantemente da vida nacional. Estimados irmãos de todo o país que aqui se encontram, grão-mestres das três potências, o Grande Oriente do Brasil tem aqui 14 grão-mestres estaduais, que se deslocaram dos mais diversos pontos do país, do Rio de Janeiro ao Amapá, para se fazer presente e de viva voz vir agradecer a iniciativa dos dois parlamentares. E aqui, para finalizar, nós estamos conscientes que o papel da maçonaria do presente está muito simbolizada na figura do nosso querido e estimado irmão Hamilton Mourão. Temos tido oportunidade de falar com o irmão que hoje é um orgulho da representação nacional e esperança do Brasil que queremos, consolidado com a sua formação sólida, consolidado com a sua visão concentrada da geopolítica, concentrada nas aspirações daquilo que a pátria deseja, ver um país controlado, imune às questões da corrupção, comprometido com a ciência, com a tecnologia, com o aproveitamento dos brasileiros, com modernas inserções de política social. É esse o Brasil que queremos. É esse, general Mourão, o desejo dos maçons do Brasil que o senhor já conquistou. E não conquistou porque a maçonaria foi atrás do apoio. É porque o senhor fez por merecer. Hoje, nós todos dizer que estamos com a sua conduta ilibada à frente daquilo que lhe cabe como vice-presidente da República. Muito obrigado. Quero registrar ainda a presença do grão-mestre Cassiano Moreno, da Bahia, o grão-mestre Guilherme Queiroz, de Pernambuco, o grão-mestre Jurandir Rodrigues, do Mato Grosso do Sul, o grão-mestre Fernando Fernandes, de São Paulo, o grão-mestre de honra Oswaldo Roberto Sobrinho, do Mato Grosso. Passo a palavra ao secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, senhor Cassiano Teixeira de Moraes. Com vontade. Boa tarde a todos. Permitam-me cumprimentá-los pelo tratamento indicativo que mais combina com o dia de hoje. Meu irmão Exalci, meu irmão Girão, meu irmão General Mourão, meu irmão Múcio, meu irmão Ademir, meu irmão Armando e meu irmão Reginaldo Albuquerque e todos os irmãos, cunhadas que estão aqui presentes ou nos assistindo por todo o Brasil. Para mim é uma dupla satisfação estar aqui hoje. É uma satisfação pessoal, pois pertenço à família maçônica desde os meus 14 anos,
quando iniciei na Ordem Demolei. Mas é também uma satisfação institucional, pois estou aqui hoje representando a CMSB, que congrega as 27 grandes lojas do país. Em nome dessas 27 grandes lojas, eu queria agradecer essa iniciativa de saudarmos o Dia do Maçom no dia 20 de agosto. E não é muito dizer e lembrar da história que essa proposição para existir um Dia do Maçom foi feita em 1957, em uma mesa redonda das grandes lojas no estado do Pará, na cidade de Belém. E isso foi aprovado e nós temos já alguns anos como forma tradicional nessas duas casas de comemorar e celebrar o Dia do Maçom. A maçonaria no Brasil sempre foi um celeiro de ideias e uma oficina de bons exemplos. Muito foi dito sobre a participação em momentos históricos do Brasil. E os maçons iam estudar na Europa e traziam os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. E transmitiam isso à população e praticavam isso em seus templos maçônicos. E isso muito contribuiu com a construção da nação que nós somos hoje. Mas a maçonaria não é uma instituição do passado. Seus feitos continuam no presente e seus olhos voltados para o futuro. Ela cresceu muito, modificou, aumentou em número e abrangência. Hoje somos mais de 300 mil maçons, espalhados em 3.741 municípios, criando uma rede forte, influente e útil para o Brasil, e que precisa ser melhor explorada. Temos um exemplo recente, que ainda damos exemplo à sociedade, que já foi dito aqui, que é a união da maçonaria brasileira. Em alguns momentos estivemos distantes e afastados às obediências e vertentes regulares, mas agora não. Agora estamos unidos para fortalecer ainda mais essa rede maçônica. Grande Oriente do Brasil, Sistema das Grandes Lojas e dos Grandes Orientes filiados à Comab estão todos unidos. Passamos amanhã juntos, celebrando tratados de reconhecimento, almoçando em um ágape fraternal. Então isso é muito bom. E é muito bom esse exemplo da maçonaria em um momento em que o nosso país se encontra muitas vezes dividido, com a sociedade se consignando entre nós e eles. Que a maçonaria continue dando esse bom exemplo de união que dá aqui hoje, de respeito às instituições, de respeito e de patriotismo. Isso nos deixa muito felizes. Que continuemos assim, dando exemplos. Porque Confúcio dizia que palavras ensinam, mas o que arrasta mesmo são os exemplos. Muito obrigado. Passa a palavra também ao nosso presidente da Confederação Maçônica do Brasil, Comab, senhor Ademir Lúcio Amorim. Boa tarde a todos. Meu agradecimento especial pelo nosso senador Isalci Lucas, o deputado federal general Girão, o excelentíssimo senhor Hamilton Mourão, nosso vice-presidente, os grão-mestres presentes na mesa, nosso irmão Múcio Bonifácio, Cassiano Teixeira, Reginaldo Guzmão e Armando Assunção. Primeiro, quero agradecer a Deus, ao grande arquiteto do universo, por nos ter dado saúde física e mental e intelectual para nós estamos hoje aqui. Agradecer a todos os grão-mestres das três potências regulares e os irmãos, as cunhadas e sobrinhas que fizeram grandes esforços para estar aqui presente hoje, comemorando o Dia do Maçom. Que a maçonaria que tem na sua filosofia, na sua maneira de agir, primeiro, lapidar o homem. Primeiro, fazer que o homem melhore, para que ele possa melhorar a sociedade. Primeiro, nós
temos que nos melhorarmos. E hoje aqui, senador Exalci, estou aqui também hoje, uma sessão histórica para a maçonaria e para o Brasil, posso falar. Estamos hoje aqui, comemorando também a união plena das três potências regulares do Brasil, da Comab, CMSB e do GOB. Momento de divergência acalmou. Vamos unir para melhorar a maçonaria e melhorar o Brasil. Como o Brasil mudou em janeiro, com nova ideia, novos pensamentos para a sociedade, a maçonaria também hoje está nos trazendo esse exemplo, para que possamos segui-lo. E todos nós, irmãos, estamos imbuídos de fazer o melhor. Melhor para a humanidade. Se nós melhorarmos a humanidade, nós melhoramos a pessoa. Se a pessoa está melhor, o Brasil vai melhor. Quero parabenizar a todos aqui e deixar de coração de todo mundo, todos nós maçons, e desejar que o excelentíssimo Hamilton Mourão, que muito bem nos representa, leve sempre ao governo a filosofia maçônica do bem-estar do homem e da humanidade. E isso que nós queremos. Que viva a maçonaria e viva o Brasil. Muito obrigado. Passa a palavra também ao nosso grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, senhor Reginaldo Guzmão de Albuquerque. Senhor senador e irmão Exalci Lucas, senhor deputado federal, irmão general Girão, excelentíssimo senhor vice-presidente da República e irmão general Hamilton Mourão, soberano irmão Múcio Bonifácio, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, sereníssimo irmão Cassiano Teixeira de Moraes, secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, irmão Ademir Lúcio Amorim, presidente da Confederação Maçônica do Brasil, sereníssimo irmão Armando Assunção, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, senhores senadores e deputados aqui presentes, grão-mestres estaduais das três potências regulares do Brasil, confederados ou federados à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, Confederação da Maçonaria Brasileira e Grande Oriente do Brasil, autoridades maçônicas, civis e militares, veneráveis mestres aqui presentes, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhos, senhoras e senhores. O Grande Oriente do Distrito Federal sente-se honrado em representar os maçons gobianos do Distrito Federal, estendendo nosso abraço fraterno aos maçons do Brasil em geral e aos irmãos da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal em particular. Hoje é um dia auspicioso para a maçonaria brasileira. As duas casas parlamentares, Senado e Câmara dos Deputados, se unem para comemorar o Dia do Maçom. E a maçonaria brasileira está novamente muito mais forte e unida. É verdade que existe um equívoco histórico na definição da data, desta data. Não obstante, o dia 20 de agosto de 1822 se insere no espírito da época em que os membros da ordem tinham por objetivo a independência do Brasil
E essa instituição humanista, nascida dos ideais do iluminismo, a maçonaria moderna lutava contra o absolutismo e toda forma que restringia a liberdade do ser humano em conduzir o seu destino. Desde sua origem, a maçonaria é uma instituição educativa, filantrópica e filosófica que tem por objetivo o aperfeiçoamento moral, social e intelectual do homem por meio do culto inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. A maçonaria é, acima de tudo, uma escola de aperfeiçoamento do homem. A maçonaria tem por fim combater a ignorância em todas as suas modalidades. É uma escola mútua que impõe obedecer às leis do país, viver segundo os ditames da honra, praticar a justiça, amar o próximo e trabalhar incessantemente pela felicidade do gênero humano e conseguir sua emancipação progressiva e pacífica. No seu aspecto iniciático, gosto de comparar a maçonaria à alegoria da caverna de Platão. Em algum momento de nossas vidas, todos nós nos encontramos numa caverna escura, olhando para o seu interior, sem perceber a realidade que nos cerca. As instituições iniciáticas nos dão a oportunidade de ver a luz que brilha no interior de cada um de nós. E muitas vezes, ao encararmos essa grandeza que nos é proporcionada pelo grande arquiteto do universo, não conseguimos vislumbrar, principalmente se estivermos sozinhos, a grandeza dessa caminhada em busca de mais luz, vida e amor. Neste momento em que a maçonaria brasileira se encontra forte e unida, é importante que, ao nos libertarmos da escuridão, possamos, de mãos dadas e unidos, trabalhar em prol da humanidade para atingir o objetivo maior, que é tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância e pela fraternidade. Os maçons do Brasil estão de parabéns, todos nós, porque estamos unidos e fraternalmente estamos em busca de uma sociedade melhor, mais fraterna, mais unida, para que o nosso país seja referência no mundo inteiro de que nós estamos trabalhando pelo bem, junto com a família maçônica, sem a qual nós não faríamos nada, e também com a sociedade brasileira, que está unida na busca do bem maior, que é a nossa grande pátria. Então, nesta oportunidade, só nos resta parabenizar e dizer: viva a maçonaria brasileira! Viva a família maçônica do Brasil e viva a nossa pátria. Muito obrigado, meus irmãos, estou satisfeito. Quero registrar aqui também a ausência do nosso irmão, General Pujol, que é o nosso comandante do Exército brasileiro, que está aqui no Congresso, está na Câmara. Estamos homenageando hoje o Dia do Soldado também na Câmara Federal, por isso que não veio a este plenário. E também dar como lido o discurso do nosso irmão, senador Wellington Fagundes, que representa tão bem o Mato Grosso, por dar como lido suas considerações. E convido também para fazer uso da palavra o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, senhor Armando Assunção. Dazinho. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso senhor senador, meu amigo Isalci Lucas, requerente dessa proposta do Dia do Maçom, nosso deputado federal, general Girão, nosso irmão também, o vice-presidente, nosso irmão Mourão, Hamilton Mourão, sempre participando, sempre prestigiando a nossa instituição, principalmente a Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, nosso irmão Múcio Bonifácio, secretário-geral da CMSB, irmão Cassiano Teixeira de Moraes, Ademir Lúcio, da Confederação da Maçônica do Brasil,
e o senhor Reginaldo Buquerque, eminente grão-mestre do GOB DF. Meus irmãos, meus poderosos irmãos, ao longo do ano, no dia a dia, nossas atividades maçônicas não são conhecidas por todos, mas acreditem, trabalhamos incansavelmente para tornar feliz a humanidade. No dia de hoje, quero homenagear a todos os maçons que sabem das histórias de sucesso da nossa ordem. Temos como princípio a promoção da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E assim, com essa linha de ação, conclamo aos irmãos maçons e suas famílias que continuemos em busca do equilíbrio igualitário dentro da sociedade, para que tenhamos um Brasil mais justo, onde todos possam viver em paz e com muita saúde. E gostaria ainda de pedir aos proponentes que no próximo dia 14 de agosto de 2020 estejamos aqui, mais uma vez, ainda mais fortes e unidos para comemorarmos e mostrarmos o poder que a maçonaria tem com seus obreiros. Então peço aos irmãos que assim possam fazer. Desejo a todos um feliz Dia dos Maçons e que a todos os irmãos, cunhadas, sobrinhos, muito obrigado pela presença e que tenham um excelente retorno aos seus lares e que o grande arquiteto do universo nos abençoe. Satisfeito. Convido todos para ouvirmos o hino da maçonaria. Século
maçons alerta, tem de firmeza. Participação e a presença de todos. Agradecendo mais uma vez a participação e a presença de todos, gostaríamos de destacar a presença que estava na solenidade lá também, em homenagem ao Dia do Soldado, nosso deputado federal para o Estado de Santa Catarina, Coronel Armando. Seja bem-vindo aí, Coronel Armando. Por favor, coloquem nas suas agendas. Ano que vem, 14 de agosto, faremos uma sessão às 15 horas, mesmo horário dessa vez agora, no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos fazer o pedido segunda-feira, para reservar já a data lá, tá certo? Mais uma vez. E o desafio fica lançado. Todos os grãos-mestres estaduais, se puderem, Grande Oriente, Grande Loja, Comap, todo mundo, vamos lotar o plenário da Câmara dos Deputados e esperamos que o Brasil esteja realmente numa nova fase o ano que vem. Muito obrigado. Com as reformas aprovadas, como disse aqui o nosso vice-presidente, faremos a sessão do Congresso Nacional, que acontecerá então na Câmara dos Deputados. Quero agradecer a todos, em especial aqui os servidores do nosso gabinete, o gabinete também do nosso deputado general Girão, pela organização do evento, e agradeço a todas as autoridades, todos os irmãos, todos que puderam estar conosco aqui nessa grande homenagem ao Dia do Maçom, e declaro então encerrado essa sessão solene. Muito obrigado.